Olá, estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é a professora Ruth, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a leitura do texto do conto Plano Digital, de Bruno Miranda. Faremos a compreensão e interpretação desse texto. Vamos lá? A primeira questão é a seguinte: no enredo, qual a relação da tecnologia com a vida do narrador? No decorrer da leitura do texto, os fatos ocorridos, as informações contidas, que é o enredo do texto, podemos relacionar o que com a vida do narrador? Que conclusão chegamos dessa relação da história do texto, que fala sobre tecnologia, com a vida dele, com a vida do narrador? O que tem a ver a tecnologia com a vida dele? Letra B. Que relação a epígrafe é meu caminho? Citação que aparece antes do início do texto, propriamente dito, estabelece com o enredo do conto? Explique com suas palavras. Epígrafe nós estudamos em intertextualidade. É aquela frase que aparece antes do desenvolvimento de um determinado texto. E a frase sempre vai ter relação com o que está escrito, com o enredo, no caso, do texto Plano Digital. Qual é a relação que existe entre essa frase, é meu caminho, com o enredo do conto? O que será esse é meu caminho? É um caminho que a personagem resolveu seguir. Esse caminho está envolto com a tecnologia. A relação da tecnologia entre os mais jovens e as pessoas de mais idade. É o caminho do narrador, é o caminho das pessoas em geral. Então, é essa relação que vocês precisam inferir nessa questão, a relação da epígrafe com a história do texto Plano Digital. Letra C. O que é o plano digital descrito no texto e que também dá título ao conto? O que seria esse plano digital? Está escrito no texto e também é o título do conto. Respondam com as palavras de vocês. Letra D. Um sociólogo chamado Maurice Halbers estudou a memória coletiva na sociedade. Veja o que ele diz a esse respeito. Lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. Halberts, 2013, na página 30, no livro dele A Memória Coletiva, que foi traduzido por Beatriz Sidou. As lembranças e as memórias são temas recorrentes do conto Plano Digital. O que aconteceu com as lembranças e memórias do narrador e das personagens Nilo e Iago? O que aconteceu com as lembranças e memórias do narrador e das personagens Nilo e Iago? Retorne ao texto caso seja necessário. Lembrem-se sempre das estratégias de leitura. A cada questão, se eu não tenho ainda a proficiência para falar sobre o que está sendo perguntado, o que é que eu tenho que fazer? Retornar ao texto, fazer a leitura novamente.
sempre grifando as palavras que eu não conheço. Depois da leitura do texto na íntegra, eu volto à releitura, procurando compreender o significado da palavra que eu desconheço. E aí, se não entender, eu vou ao dicionário Aurélio Ruais e pergunto e verifico o seu significado. Por quê? Porque muitas vezes vocês não compreendem um enunciado, o que está sendo perguntado, porque desconhecem determinada palavra. Então, se vocês sabem do significado, isso os ajuda a compreender os textos como um todo. Lembrando sempre que nem todas as informações elas estão contidas explicitamente no texto. Vocês precisam refletir sobre o que estão lendo e sempre ir além, fazer uma leitura além do que está escrito, além da decodificação das palavras, que é o que nós chamamos de leitura implícita. E essa leitura implícita, ela pressupõe sempre muitas outras leituras, pressupõe que nós conversamos sobre a intertextualidade, que para nós fazermos as relações entre os textos, nós precisamos nos apropriar cada vez mais da leitura e usar as estratégias de leitura também, sempre, em qualquer texto, em qualquer área do conhecimento. E aí, continuando, na página 69, nós temos mais uma pergunta. Considerando o fato de a memória ser coletiva, ou seja, é construída sempre com os outros, qual foi a estratégia do plano digital para, supostamente, deixar os moradores sem memória ou lembranças importantes, como as dos familiares? Explique com as palavras de vocês. Eu lembrei que na leitura é possível compreender aí o que aconteceu, principalmente aí com o narrador em relação a essa memória coletiva. Então vamos lá. Se vocês não se recordam, retornem ao texto para explicar. E sempre explicando com as palavras de vocês. Lembrem-se da paráfrase. Professora, eu posso até pesquisar sobre essa questão na internet? Pode. Porém, você precisa saber quem foi que respondeu, se essa fonte é uma fonte segura, e parafrasear, e não copiar exatamente como está escrito lá. Letra E. Os desenvolvimentos tecnológicos sempre trouxeram consigo o medo, a desconfiança, a suspeita e a criação de um cenário apocalíptico, ou seja, de fim de mundo. O uso exagerado do celular no plano digital causou sérios transtornos àquela sociedade. O principal deles estava ligado ao fato da dependência desse aparelho, inclusive no que diz respeito à lembrança e à memória. Lembram-se lá do nosso narrador personagem, que a tudo ele recorria ao celular? Como você se posiciona a respeito dos usos que fazemos das tecnologias digitais em nossa sociedade? Esses usos são adequados ou não? Por quê? Aí é um ponto de vista de vocês. Lembrando também que ponto de vista não é achismo. Vocês precisam responder com as palavras de vocês, mas sempre procurando um argumento com base em pesquisa. Então, não é porque eu acho. Não existe porque eu acho em perguntas de qualquer área do conhecimento. Eu sempre tenho que estar seguro do que eu estou falando, argumentar com conhecimento. Letra F. Por que, para a sociedade do plano digital, o papel fazia tanta falta?
como esse papel colaborou em um momento específico na vida do narrador. Teve um momento lá no texto que o papel fez muita falta aí para essa sociedade das pessoas do plano digital. E em um momento específico da vida do nosso narrador, ele, foi muito importante. Então, vamos voltar lá no texto, que essa questão está pontual. É uma questão de localização que vocês podem responder. Letra F. Por que para a sociedade... vou para a próxima. Letra G. Em relação à linguagem empregada no conto, como você a classifica? Mais ou menos informal? Por quê? Que trechos do conto comprovam sua afirmação? Aí nós vamos relembrar que linguagem formal é a nossa linguagem padrão, com a escrita correta, uma escrita mais técnica, que não fala sobre, não tem expressões, não há provérbios, nem gírias. E a linguagem informal é a linguagem nossa, coloquial, do dia a dia, pode haver gírias, expressões que nós falamos no nosso cotidiano, etc. E aí, você precisa comprovar a sua resposta. Se a linguagem for mais ou menos formal, ela tem um padrão, e aí esse padrão discorre no texto como um todo. Se a linguagem for mais ou menos informal, então terá traços lá de linguagem informal, alguma expressão que a gente usa no nosso dia a dia, uma forma mais próxima de se referir às pessoas como você, e etc. E aí vocês coloquem o trecho que corresponde, que comprove que o texto está escrito mais ou menos informal. Ok? Próxima questão. Na página 70, letra H. Você considera adequado o emprego dessa linguagem no conto? Por quê? Aí é uma pergunta de cunho pessoal, que vocês vão responder com as palavras de vocês também, com base sempre em conhecimento. E aí vamos pensar, um conto é um texto literário, texto narrativo, um conto, ele aparece em livros, pode aparecer em revistas, mas aparece mais em livros, né? Nós temos os contos de assombração, os contos de aventura, os contos maravilhosos, os contos de fadas. E no ponto de vista de vocês, essa linguagem precisa ser mais formal ou informal? Eu quero atingir um grupo maior de pessoas, eu quero levar além de conhecimento e entretenimento, então a minha linguagem precisa ser mais próxima do meu leitor. E qual é a linguagem mais próxima do leitor que eu consiga atingir a todos os leitores? É a formal ou a informal? Então pensem nisso para responder. Letra I. A ficção científica é a que direciona a construção do enredo. Os contos de ficção científica são assim chamados porque têm características próprias, pois apesar de manterem a mesma estrutura que esse gênero literário possui, apresentam temáticas específicas. Considerando o que foi dito, faça um checklist e assinale na primeira coluna se as características a seguir estiverem presentes em Plano Digital de Bruno Miranda. Aí, nessa questão, na letra I, vocês vão marcar um X nas sentenças que vocês acreditam, serem específicas aí do conto Plano Digital. Tudo bem? E nós vamos também conversar sobre essa questão na nossa aula online. E as atividades da aula de hoje acabam por aqui. Desejo que fiquem bem. Qualquer dúvida, perguntem no chat. Quem for fazer as atividades fora do nosso horário de aula ou em outro dia, devido a algum imprevisto. O vídeo fica disponível no nosso canal do YouTube Gui Laboratório, na playlist de língua portuguesa. Importante que vocês acessem o vídeo, e a nossa aula também fica gravada e sempre disponibilizada no mural do Classroom.
Até mais. Recebam aí o meu carinho, meu abraço virtual.